O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lucas capítulo 6, versículos 12 ao 16. Diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Olha só, até ali, tá? O tema hoje é Judas, um triste fim, né? Bem básico, Judas, um triste fim. Eu gostaria muito, irmãos, de fazer uma reflexão aqui para a nossa vida. Para a nossa vida. E a gente analisar o perigo que é a gente não trabalhar o nosso caráter nas orações. O perigo que é. E eu quero falar sobre Judas hoje justamente por conta disso, porque tem muita gente que vive essa situação. Olha só, algumas pessoas discutem, Judas foi escolhido, ele foi escolhido para trair Jesus? Bom, a resposta é sim. Sim, Jesus escolheu a dedo. Você. Aliás, nós vamos ler um texto mais adiante, que Jesus ele vai afirmar que um deles era o diabo. Veja bem, eu acho que está em João 6, João capítulo 6, versículo 70, acho que é isso. Olha lá, ó. Veja bem, Jesus, ele disse assim, ó, eu escolhi vocês. Ele chegou nos 12 e falou assim, ó, pessoal, eu escolhi vocês. Mas um de vocês é como o diabo. Tem a malícia do diabo. Um de vocês tem o caráter do diabo. Diabo aqui é a ideia de alguém que só faz maldade, de alguém que não tem o caráter de Deus, entende? Que está fora do plano de Deus, que está fora do que Deus quer que seja. Alguém que tem um caráter desviado. Então, quando Jesus está falando, veja, nós estamos no capítulo 6, irmãos. Nós estamos no capítulo 6. A traição vai acontecer e lá para frente. Capítulo 20, 21 de João. Veja, o capítulo 6 é o capítulo que fala da multiplicação dos pães. Está tudo no capítulo 6 de João. Ou seja, estava no começo do ministério aqui. Jesus não chamou Judas de o diabo depois que Judas traiu Jesus. Chamou antes. Porque ele sabia. Ele sabia quem escolheu. Agora, entenda só. Mas como é que funciona então? Como é que funciona esse negócio de Judas traiu Jesus? Porque ele foi manipulado por Deus para trair Jesus? Não. Porque Jesus usa as pessoas como elas são. Jesus procurou alguém bem ruim. Jesus olhou e falou assim, deixa eu pegar alguém que é bem difícil mesmo. Deixa eu pegar uma pessoa que eu sei que eu vou falar e não vai me ouvir. Eu sei que eu vou pregar, não vai entender minha pregação. Eu sei que ele não vai aceitar a mensagem. Eu vou escolher esse que é o coração duro. É alguém que não vai se converter mesmo, porque Jesus sabe quem vai se converter e quem não vai. Tá entendendo? Ele vê tudo, irmão. Ele sabe antemão quem vai se converter
E quem não vai se converter? Porque se ele não soubesse, ele não era Deus. Ele sabe tudo. Veja, antes de Pedro negá-lo, veja, antes de Pedro negar Jesus, veja, Pedro não traiu Jesus. No momento de medo, de pavor, medo da morte, medo da prisão, Pedro afrouxou e recuou para escapar de ser preso. Não é que ele entregou Jesus. O apóstolo Pedro nunca entregou Jesus. Uma vez um irmão quis comparar Pedro com Judas. As coisas são bem diferentes. Judas vendeu Jesus. Judas entregou Jesus. Pedro não. Pedro negou conhecer Jesus. Não é isso? Quando eles prendem Jesus, o pessoal vai dizer, Pedro, a gente conhece. Quer dizer, eles nem sabem que é Pedro, né? Eles falam, olha, você parece um discípulo dele. E ele vai dizer assim, não, eu nunca vi esse homem. Por quê? Porque ele queria negar Jesus? Não, porque ele tinha medo de ser preso. Medo de ser morto. E se acovardou. Diferente de Judas. Judas entregou Jesus. Judas agiu nas costas de Jesus. Judas vendeu Jesus. É bem diferente. Um agiu por medo, o outro agiu por falta de caráter. Entende isso? Um falhou, o outro fez premeditado. Um falhou, o outro fez premeditado. Então, nunca compare o irmão Pedro com Judas, como uma vez um irmão fez uma comparação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém, irmãos? Acho que nessa minha fala deu para deixar isso claro, né? Agora, é interessante porque aqui Jesus sabia então quem Pedro era, sabia quem Judas era, ele sabia quem era cada um dos apóstolos. E é interessante que quando eu entrei na questão do Pedro para mostrar que Jesus sabe o futuro da gente. Pedro falou, não, eu nunca vou te deixar, se prender o senhor, eu vou junto preso, se matar o senhor, eu morro contigo, estamos juntos, estou contigo e não abro, Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, ainda hoje, Jesus sabe o futuro, irmãos, ainda hoje, olha só, antes que o galo cante, ou antes que troque a guarda, né, antes que toquem lá o sinal da troca da guarda, seja a interpretação que for para esse texto, Jesus sabia exatamente a hora, Jesus sabia a hora. Irmão, preste atenção, Jesus sabia a hora que Pedro ia negá-lo. Ele só não sabia que ia negá-lo, como sabia exatamente o minuto, a hora, aleluia. Irmão, Jesus sabia o minuto e a hora. E é interessante, porque ele diz assim, antes que o galo cante, você ainda vai me negar 3 vezes. Jesus ainda disse quantas vezes ia negar. Então, se ele sabia o que Pedro faria, ele sabia também o que Judas faria. Agora, se Judas ia se arrepender ou não, irmãos, eu não estou discutindo salvação, tá? E isso aí é discussão para teólogo. Isso é discussão para teólogo. Podia ou não podia ser salvo? Podia não. Não. A discussão não é se podia ser salvo, eu não vou entrar nesse mérito. A questão é que assim como Jesus sabia quem era Pedro, Jesus sabia também quem era Judas. E assim como Jesus sabia a hora, o dia e quantas vezes Pedro negaria, ele sabia também que Judas o trairia. Exatamente. Amém, amados? É simples assim. Ainda por cima tinha a escritura para se cumprir. Então, veja que Pedro foi escolhido a dedo, assim como cada apóstolo foi escolhido a dedo, incluindo Judas Iscariotes. Então, Judas não foi manipulado para ele, por uma ação de Deus, se tornar o traidor. Não. Jesus, como está o texto, ele escolheu os 12 e falou assim, olha, vocês são vocês aí, do jeito de vocês, com as fraquezas de vocês, com o jeito de vocês, mas tem um no meio de vocês que é pior que todos. Tem um no meio de vocês que é o diabo. É como o diabo. Age como o diabo. Irmãos, é interessante porque o texto que nós lemos agora há pouco, nós falamos de quem Jesus escolheu. Ele escolheu os 12, e nós estamos lendo esse texto para mostrar que entre os 12 Jesus sabia. Não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa por Judas. Ele sabia exatamente quem era Judas. E como Judas serviria aos propósitos de Deus. Olha só. Sabe, irmãos, às vezes alguém pode se levantar contra você. Alguém pode se levantar e essa pessoa nem imagina.
que ela pode estar servindo um propósito de Deus. Não foi assim no Antigo Testamento? O Antigo Testamento vai mostrar que quando Nabucodonosor, ele venceu, ele invadiu Jerusalém, ele invadiu o reino de Judá, que o reino estava dividido, ele invadiu o reino de Judá. Já tinham profecias antes de acontecer isso. Profecias que falavam que Nabucodonosor era servo do Senhor, estava a serviço do Deus Todo-Poderoso para castigar Israel. Até na maldade de Nabucodonosor, Deus executava seus planos. Até na maldade dos irmãos de José, voltando um pouco mais para trás, lá em Gênesis, até na maldade dos irmãos de José, vamos vender José, vamos vender, um pensou, vamos matar, o outro falou, não, vamos vender, venderam José, e José foi, irmão jovem, ficou longe da sua família, foi parar, vendido pelos próprios irmãos como escravo, na mão de mercadores, que foi então vendido para o Egito. Foi parar na casa de Potifar, depois passou um absurdo lá. Olha quanta coisa José sofreu pela maldade dos seus irmãos. Mas no fim, irmãos, do livro de Gênesis, ele vai dizer que Deus estava cumprindo os seus planos. Pegou a maldade dos irmãos dele e transformou no bem. Aleluia! Ou seja, até mesmo nos propósitos dos inimigos, no propósito dos maus, Deus executa sua vontade. Isso mostra que nós servimos um Deus que tem um controle. Então, quando você ir para sua casa, se você é temente a Deus, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, filho, filha de Deus, vá em paz para sua casa, porque saiba que aconteça o que acontecer, Deus usa todas as coisas para executar o seu plano. Deus tem o controle. Amém? Agora, é interessante porque eu estou mostrando aqui que na perspectiva do povo de Deus e na perspectiva de Jesus, o caráter de Judas contribuía para cumprir a profecia. Ou seja, se alguém vai me trair, eu preciso escolher alguém que vá fazer exatamente isso. Ora, traição não é de inimigo, irmãos. Traição é de quem está perto. Não existe traição de inimigo. Para ser traição tem que ser alguém que anda junto. Para ser traição tem que ser alguém que come na sua mesa. Senão não é traição. O cara nunca entrou na minha casa, nunca comeu na minha mesa. Ele não é um traidor. Ele não faz parte da tua vida. Traição é quando alguém anda contigo. Traição é quando alguém come na tua mesa. Traição é quando alguém está ali contigo, na caminhada, e aí te engana, põe você para trás, mente, te trai. Isso é traição. Então tinha que ser alguém próximo. Quem mais próximo de Jesus, senão os 12? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque senão não é traição. E tinha a profecia bíblica dizendo no Antigo Testamento que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata, aquele que põe a mão no pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, tinha que ser alguém próximo. Então tinha que ser alguém bem próximo, só podia ser um dos 12. Jesus, então, escolheu alguém muito mau caráter. Muito mau caráter. Você já pensou? Imagina se Deus fala assim, eu quero alinhar você. Eu quero treinar você. Então eu vou levantar alguém bem ruim para pôr perto de você. E você vai começar a ter, sabe, assim, situações que vão falar, meu Deus, eu estou lidando com essa pessoa. E você nem imagina. E se você estiver na direção de Deus, Deus está usando isso. Porque Deus tem os seus planos e você não conhece. Mas para executar o plano dele, maior. Que é muitas vezes fazer de você uma pessoa melhor por conta da pessoa ruim que Deus colocou perto de você. É inacreditável. Quando Deus quer, por exemplo, que a gente exerça o perdão. Como que Deus vai querer que você exerça o perdão se ele não põe ninguém que te ofende perto? Cara, eu vou perdoar quem? O Zé da padaria, que eu não conheço? Irmão, se alguém passar ali na rua e falar assim, ô pastor feio, ô pastor gordo, e passou ali na rua, eu nem conheço, eu nem ligo. Só vou falar que mal educado, nem me conhece. Agora, se você tem alguém que anda com você, que é pessoa que senta com você, que está com você, e essa pessoa te ofende, essa pessoa começa a fazer coisas que vão te magoando, te chateando, aí que tem que exercer perdão. Deus não põe ninguém longe para você exercer perdão, irmão. Para você aprender a exercer perdão, as pessoas que estão perto de você vão pisar no teu calo. Porque só assim você vai aprender a perdoar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Para trair tem que estar perto.
Para pisar no calo tem que estar perto. Assim como para perdoar tem que estar perto. Não é? A gente perdoa todo mundo de longe, mas quem a gente não tem relação é mais fácil. Mas quando você tem relações, é mais difícil. Você fala, nossa, fez isso para mim. Meu amigo, minha amiga. Me magoou demais. Aí você tem que perdoar. Amém, amados? Então, veja, eu estou indo para um caminho, tentando mostrar aqui de forma bem clara que Judas foi escolhido a dedo. Porque Deus olhou o caráter de Judas e falou, esse aqui se encaixa perfeitamente no que a gente precisa. Esse aqui finge que é crente e não é. Finge que é salvo e não é. E eu vou colocá-lo ainda como apóstolo, irmão do céu. Vou colocá-lo como para piorar, ainda depois como apóstolo. Pastor Vioto, Dino, tem alguma posição entre os servos do Senhor? O Antigo Testamento são os profetas, né? O Novo Testamento são os apóstolos. Jesus ainda falou assim, vou colocar um camarada como apóstolo. E deu para ele o ministério de apóstolo. Sabendo que ele era o diabo. Veja, entenda. Chamado entre os 12. Mas era o diabo. Aí, meus irmãos, a gente vai então fazer uma observação. Alguns vão dizer, por exemplo, que tem uma especulação dizendo que Judas, isso é especulação. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Tudo que não tiver claro na Bíblia, a nossa igreja entende que a nossa Bíblia é a nossa regra de fé e prática, certo? Tudo que não tiver na Bíblia é especulação. Especulação, certo? Ah, eu li o teólogo Y, e o teólogo é o teólogo, é a interpretação dele. Certo? Ah, eu vi o historiador disse isso. O historiador, irmãos, é a interpretação dele. Agora, o que a Bíblia diz? É isso que vale para nós. Alguns vão dizer que o Judas Iscariotes, o Iscariotes que acompanha o nome dele, tem a ver com o sicário. Daí vem os sicários cariote. A ideia de sicário é uma das alas radicais dos zelotes. Os sicários carregavam armas, punhais, por exemplo, né? Adagas, punhais. E eles costumavam fazer conspirações constantes contra os romanos, para livrar o povo lá da dominação romana. Então eles planejavam ataques e matavam soldados. Eles entravam em confronto com os soldados romanos que dominavam Jerusalém, toda a Judéia naquela época, certo? Alguns associam Judas, o nome Iscariotes, a esse sicário, ou sicários. Mas, irmãos, isso aí é uma especulação, porque a Bíblia não deixa isso claro para nós. Tá? A Bíblia não entra nesse aprofundamento. E aí alguns ainda chegam a dizer que talvez foi por isso que Judas forçou Jesus, ele entregou Jesus não porque era mal. Alguns falam isso. Já ouviu esse comentário? Ele entregou Jesus porque ele sabia que se Jesus era mesmo o Messias, a hora que Jesus fosse preso, Jesus não ia aceitar. Aí ia se levantar um monte de gente, porque tinha uma multidão que seguia Jesus. Jesus ia incitar o povo ia se levantar, e como ele era o Messias, o poder de Deus ia se manifestar. O poder de Deus ia se manifestar, e então ia ter a revolução, e eles iam derrubar os romanos. A cabeça de alguns entendem isso. Mas a Bíblia não fala isso. Veja, isso é uma especulação. A maior parte dos teólogos entendem que o nome Judas Iscariotes não tem a ver com sicário, mas sim da onde ele vem, da cidade de Quiriote, Judas de Quiriote. E por conta das traduções, ficou assim, Judas Iscariotes. Agora, seja uma coisa ou outra, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente vai para esse lado de especulação, que Judas era um cara bonzinho, no fundo, ele tentou um plano para entregar Jesus, porque no fundo, ele queria libertar o povo dos romanos, a gente vai entender então que alguns vão dar joia para Judas. Não, então Judas tentou agir de uma forma, porque ele achou que Jesus era mesmo o Messias, e tal, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer um monte de coisa, vai dizer que Satanás entrou no coração dele, a Bíblia vai dizer que ele era ladrão, mentiroso, a Bíblia vai dizer que o caráter dele era ruim.
Não era um homem de boas intenções. Apesar de alguns acharem que ele fazia parte dos sicários. Mas há controvérsias, como eu falei agora. A Bíblia mesmo não cita isso. Inclusive, irmãos, a Bíblia deixa claro que tinha o Simão, que foi chamado Pedro, e tinha o Simão, que era o Simão Zelote. A Bíblia deixa claro quem era o cara que andava com os zelotes. Certo? Que era esse pessoal aí que fazia a revolução. Que foi convertido, deixou de ser, porque começou a andar com Jesus. Judas é o cara que nunca está limpo. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, acho que está em João 13 isso, Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele fala assim, ó, para quem está comigo, quem já está limpo, basta lavar os pés, e está certo. Porque Pedro falou, pô, me lava inteiro, Senhor. Aí Jesus fala, não, quem já está limpo, só vou lavar os pés. Jesus falava da ideia de que, usando aquela coisa de limpar os pés literalmente, Jesus estava mostrando que no contexto espiritual, tem gente que não estava limpo. Que precisava não só lavar os pés, mas precisa ainda lavar suas mentes e seus corações. Era como se ele falasse assim, estou lavando os seus pés, mas saiba de uma coisa, que o teu corpo já santifiquei, Pedro. Saiba de uma coisa, que o teu coração eu já limpei. A tua mente eu já limpei, aleluia. Mas ele diz, mas um entre vós aí precisa ser lavado inteiro ainda. E ele falava de Judas. Entende isso? Jesus sabia o tempo inteiro quem ele escolheu, irmãos. A gente vai ver então que Judas, ele tem um desvio de caráter terrível. E é assim, por conta do seu caráter ruim, que ele se encaixou no plano divino. Para cumprir o propósito de Deus. É triste, hein, fazer parte do plano de Deus do outro lado. Misericórdia. Agora, eu vou pedir para o Gustavo, coloca na tela para a gente João 12, capítulo 12, versículo 1 e 8. Esse episódio deixa isso muito claro. Olha só, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas, olha ele lá. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que esse perfume não foi vendido? Um homem cheio de boas intenções, né? Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres? Olha só, ele disse isso, não, olha isso, irmãos. Veja, olha como João deixa claro quem era Judas. Veja. A Bíblia fala que a intenção de Judas não é aquela intenção que os historiadores querem falar, não, ele entendia que podia ter revolução. Nada disso. A Bíblia diz que ele era um cara interesseiro, um homem que gostava de tirar proveito próprio, sabe, das coisas, proveito das coisas em benefício próprio. Era um camarada que tinha maldade no coração. Olha o que João fala, ele disse isso não porque se preocupava com pobres. Veja, Judas Iscariotes não estava nem aí com os pobres, irmãos. João deixa isso claro. O apóstolo João está escrevendo isso e dizendo, eu quero mostrar para vocês quem é o tal de Judas. Não tenham dó dele. Ele era o homem de pior caráter entre os 12, entre todos os discípulos que Jesus teve. Esse era ele. Olha, ele vai dizer, ele não estava nem aí com os pobres, ele não tinha caridade nenhuma. Ele não amava o próximo, ele não estava nem aí com eles. Na verdade, diz o texto, porque ele era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era e colocava nela. Irmãos, o camarada era um ladrão. Era um interesseiro. Certo? Então, o que Jesus fez? Jesus escolheu, irmãos, veja, ele escolheu alguém que era incorrigível. E aqui eu quero trazer uma lição para todos nós. Muita gente chega na igreja, irmãos, e precisa ser corrigido. E os incorrigíveis, o seu final
é abrir as portas para Satanás entrar. Porque foi isso que aconteceu com Judas. Rouba um pouco da bolsa hoje, rouba um dinheirinho amanhã, rouba mais uma graninha outro dia. Outro dia fala, mestre, tem esmola para os pobres? O mestre está aqui, Judas. O mestre sabia de tudo, né? Mas deixava. Tó, Judas. Aí Judas pegava, era para os pobres, mas ele falava assim, 1 para o pobre, 2 para mim. Não é isso assim? 2 para os pobres, 3 para mim. É isso aí. Ele fazia essa tática. Sem vergonha, né? Hoje não é muito diferente o cenário, né? Nem na política, nem na religião, em um monte de lugar. Irmãos, eu vou te falar, tem um monte de gente, escutem isso, que há muito estão pecando, há muito estão andando com o grupo de Jesus, há muito tempo estão sentando na mesa da Santa Ceia com Jesus, há muito tempo já vem fazendo coisas, não só roubo de dinheiro, outros pecados dos quais Deus não se agrada, e são incorrigíveis. Satanás está prestes a dominá-los para sempre. Entende o que eu quero dizer? Até então, Satanás não tinha entrado em Judas ainda. Era um homem escolhido, porque Jesus sabia que era incorrigível. Olha, essa mensagem hoje não é só para falar de Judas, porque se fosse para falar de Judas, bastaria a gente ler a Bíblia e ficar em casa. Mas é para a gente refletir junto como comunidade, que essa mensagem é para nós. Senhor, eu entrei na igreja, e aquilo que eu tenho de errado, que eu possa aprender a ser corrigido pelo Senhor. Porque eu não sou como Judas Iscariotes. Os meus pecados podem ser jogados fora. As minhas coisas ruins podem ser jogadas fora. Porque ao andar com Cristo, eu me torno casa de Deus. Eu me torno a habitação do Espírito Santo. Mas ao brincar com o sagrado, ao profanar o santo, ao escarnecer do divino, eu estou fazendo do meu corpo, em breve, casa de Satanás. Morada do diabo. E aí, para quem acredita, há alguns que não tem mais volta. Irmãos, veja bem, olha o fim de Judas Iscariotes. Ele foi... coloca em Marcos capítulo 14, versículo 10, por favor, Gustavo. Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Veja que premeditado. O mau caráter, ele premedita, ele faz as coisas premeditadas. Ele é calculista. Eu vou fazer isso aqui de propósito, porque eu fazendo isso aqui, ó, vai fazer isso aqui, vai acontecer aquilo. Ó, eu vou fazer isso aqui, só que é bem na... Como que eu falo? É obscuro, né? Não é as claras. Quantas pessoas, irmãos, vocês estão na rua, andando, e você nem sabe a intenção que aquela pessoa tem com você. Não é verdade? A gente anda por aí e não faz ideia. Às vezes a gente está em lugares assim que a gente não tem ideia do que estão pensando com a gente, da gente, ou que querem fazer com a gente. Por isso que vale uma oração de sair de casa, hein? Vale, Senhor, me guarda, vai comigo. Vale a pena falar ali o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu seguro, minha rocha, minha fortaleza, nele confio. Vale a pena, irmãos, vale a pena a gente se apegar ao Senhor, porque a gente não sabe das premeditações das mentes vazias e ocupadas pelo mal. Vazias de Deus e ocupadas pelo mal. E olha, eu estou falando isso porque aqui é um fingimento. Judas era um fingido. Há um fingimento. Ele chegava e dava paz do Senhor para o grupo. Paz do Senhor, Shalom, né? Shalom, Shalom Adonai. Eles eram judeus. Beijinho no rosto, que é o ósculo, que é o cumprimento.
Ele fazia tudo isso. Mas, irmãos, era um homem totalmente que premeditava as coisas, fazia tudo calculado para o mal. Até o dia que Satanás entrou nele. E ele foi e entregou Jesus de vez. Ele procurava uma ocasião, veja lá, ele procurava uma ocasião para entregar Jesus depois que lhe prometeram dinheiro. E aí, finalmente, Lucas, coloca na tela, por favor, Gustavo, capítulo 22, versículos 3 a seguir, vai dizer assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. E tem mais um relato. Por favor, coloca pra gente. João, capítulo 13, perdão. João capítulo 13, versículo 2, tá, Gustavo? João 13, 2. Olha só, e aí mais pra frente, olha só esse episódio. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Versículo 18 agora. Versículo 18. Não fala a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Ele falando aí que nem todos estavam limpos entre eles, certo? Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Lembra aquilo que eu falei? A traição é de quem está ali, junto. E aí, ó, se você colocar aí o Salmo, coloca no Salmo 41:9, Gustavo, por favor. Salmo 41:9, Antigo Testamento. Até o meu amigo íntimo. Tá vendo o Salmo que está falando? Veja, por que eu estou dizendo isso? Alguém fala assim, qualquer um poderia ter traído Jesus. Eu falo que não. Tinha que ser um dos 12. Ou tinha que ser alguém da família de Jesus. Ou seja, tinha que ser alguém bem perto. Porque Jesus fez cumprir o que estava no Salmo. E o que diz o Salmo? Até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então João está mostrando que Jesus afirma isso. Que para se cumprir esse texto aqui, que é profético, alguém do meio deles tinha que trair Jesus. E ele foi escolhido a dedo, com seu caráter ruim. Entendeu? É isso. Deus usou o próprio Judas, com o Judas como era mesmo. Judas era assim. Jesus só chamou, vem andar comigo. O resto o Judas fez sozinho. Só que chegou num ponto, que tão entregue ao seu próprio mal, Satanás veio e se apossou de Judas. Dominou todo o seu coração. E esse é o perigo de a pessoa fazer coisas premeditadas, ser calculista, mentiroso, fingido, comer do pão, participar da comunhão, ter títulos na igreja, fazer isso, fazer aquilo, achar que o Senhor e o céu não está sabendo. E uma hora, Satanás se apossa. E bye bye. É o fim. O final de Judas nós sabemos. Nós vamos ver aqui nos textos já já. Mas olha só, coloca de novo João pra gente, Gustavo, só pra gente finalizar. João capítulo 13, versículos 21 e 22. João 13, 21 e 22. Olha só, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Jesus falou na mesa isso aí. Quase acabou com a ceia. Quase acabou com a ceia. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito, afirmou, em verdade vos digo, que um de vocês há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber
a quem ele se referia. Irmãos, ninguém desconfiava de Judas. Se você ler o texto, eles ficam até perguntando, será que sou eu? Meu Deus, será que sou eu? Ele já, nessa altura já sabia que Jesus sabia tudo, meu. Nessa altura eles já sabiam o suficiente. 3 anos andando com Jesus, já sabiam que quando Jesus fala, é batata. Ele acerta. E eles começaram a ficar preocupados, será que sou eu? Será que sou eu? Ou alguns começaram a perguntar, será que é o Tomé? Mas ninguém ousou perguntar, será que é Judas? Porque Judas era acima de qualquer suspeita. Bom, para finalizar, Judas, ele se mata, irmãos. Ele vai cometer suicídio. Ele vende Jesus. Ele vende por uma quantia, 30 moedas de prata, diz o Evangelho de Mateus. E então ele fica com uma espécie de remorso. Depois que ele viu que prenderam Jesus, ele entrega Jesus. E depois que ele viu que Jesus foi preso, bate um remorso nele. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, é isso que o diabo faz. Ele põe você na pior situação, depois ele sai e deixa você se lascando sozinho lá. Entendeu? Tá no meio de uma discussão, o diabo vem no meio da bagunça. Porque, veja bem, nem tudo é o diabo. Como eu disse, a maior parte das coisas que Judas fez, ele fez sozinho. Até o momento que o diabo vai e se aposta dele. Mas esse é o caminho, irmãos. O caminho é que você vai dando espaço para o diabo, dando espaço, por isso que Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo, não deis espaço a Satanás. E aí as pessoas vão dando espaço, até que o diabo fala, eu ocupei tudo, você me deu todos os espaços. Eu ocupei a sua mente, ocupei seu coração, eu ocupei seus pensamentos, ocupei a sua casa, ocupei isso, aquilo, ocupei tudo, você deu tudo para mim. Agora você está na minha mão. E muitas vezes as pessoas fazem isso. E às vezes, numa hora de uma briga, de uma confusão, o diabo vem, incita ainda mais. Aí o camarada vai lá, mata a pessoa na briga, perde a cabeça. Uma por conta dos seus próprios pecados, por conta de ser humano, que perde a cabeça, o ser humano é assim, mas daí por também ter todos os espaços de sua vida ocupado pelo diabo. Entende? Sim, porque se o Espírito Santo nos ajuda a produzir frutos, ou um fruto com muitas qualidades, Satanás também está ali para algum papel, irmãos. Preparando ciladas e até mesmo incitando. Tem um texto bíblico que diz que o diabo incitou, irmãos, pessoas a agirem, né? Agirem. O diabo incitou. Então, eu quero dizer para os irmãos que aí a pessoa vai lá, faz a besteira, briga, bate, mata. Aí o diabo fala, agora é contigo. Fica aí, sai. E a pessoa vai presa, fica lá, se arrebenta toda. E alguns vão até ao suicídio. E esse foi o fim do Judas. Fez, vendeu, roubou, brincou, tomou ceia, andou com Jesus, viu expulsar demônio, acho que até ele expulsou demônio, no começo do ministério, eu acho, não sei, mas acho que sim, porque Jesus mandava todo mundo expulsar demônio, né? Jesus falava, pegava os discípulos, vai de 2 em 2, vai saber se Judas está aí, a Bíblia não cita diretamente, mas fala que ele deu esse ministério para eles. Andou com Jesus, viu Jesus fazer um monte de coisa, mas continuou brincando com Deus, irmãos. Continuou brincando de crente, brincando de salvo, brincando de apóstolo. E aí o diabo tomou conta, fez o que tinha que fazer, ficou com remorso, e aí se matou. E esse foi o triste, como disse o sermão, Judas, um triste fim. Irmãos, eu estava vendo até a história de algumas pessoas. Triste fim. Por exemplo, é lógico que todos nós podemos morrer. Qualquer um de nós aqui, certo? Pode morrer. Se Papai do Céu chamar, a gente tem que fazer. Como eu falei, né?
no culto de quinta-feira passado. Se Deus chamar nosso nome na glória, nenhum de nós pode fazer nada a respeito. Chamou, tem que ir. Não tem jeito. Mas alguns, irmãos, alguns se matam. Sem Deus. Poxa, eu estava vendo um documentário, o Elvis Presley. Começou a sua carreira numa igreja batista. Voz bonita, tocava bonito, jovem. Um sucesso para ser usado para a glória de Deus. De alguma forma ele sabia naquela época, irmãos, que o caminho que ele estava tomando não era um caminho que a igreja ensinava. A prova é essa, irmãos, que o Elvis Presley terminou sua carreira, morreu cedo. Não foi um cara, não chegou na idade velha não, irmãos. Um homem com dinheiro, mas usava drogas, irmãos. Eu não estou discutindo a salvação dele, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu estou falando do triste fim, entendeu o que eu quero dizer? O final amargo, o final triste. Tem gente que até no final ainda conseguiu se reencontrar com Jesus, mas olhou e viu o rastro de destruição da vida dele. O que sobrou foi a salvação, porque perdeu família, perdeu alegria, perdeu saúde, perdeu por quê? Porque desperdiçou na vida errada. O Elvis Presley, da igreja para o palco do mundo, perdeu a vida cedo. E tantos outros. Eu, se eu não me engano, aquela Whitney Houston, acho que é isso, cantora também de igreja, cantava bonito. Imagina uma mulher daquela louvando aqui, irmãos, pra gente aqui, para glorificar Deus, louvando pra gente não, louvando com a gente para Deus, glorificando a Deus, de repente foi pro mundo. Como Elvis Presley se afundou nas drogas. Drogas e drogas e drogas. Jean-Claude Van Damme chegou em Hollywood, explodiu, foi só explodir, acabou com a vida dele. Começou assim, com um grupo. Jean-Claude Van Damme era campeão de karatê, irmãos, tinha saúde. Olha o que o mundo faz com a pessoa. Aí foi lá, começou a usar droga porque ele queria gravar, virou diretor, começou um cara novo, com 30 anos de idade, dirigindo os próprios filmes, fazendo sucesso. Tinha um monte de gente ligando para os seus agentes lá, dizendo, ele era um ator da época de ação, era o ator do momento, chamando, vem fazer um filme com a gente, vem. E ele lá, não, hoje tal, é muito pedido. E aí ele aceitava fazer 3 filmes de uma vez, para ganhar dinheiro, sucesso, fama. Aí começou a usar droga, cheirar cocaína. E se você procurar, tem um documentário chamado JVC, Jean-Claude Van Damme. A história de Van Damme contada por ele mesmo. E ele vai contar como ele perdeu tudo. Tudo, irmãos. Desgraçou a vida dele, luta contra as drogas até hoje. Então, eu estou tentando mostrar assim para nós aqui, irmãos, que Satanás está sempre ali à procura de alguém. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus no Novo Testamento é claro que o diabo, ele fica rodeando, procurando alguém a que possa tragar. Judas foi o prato perfeito. Cumpriu o propósito divino, mas porque era um homem incorrigível. Resumindo, Judas era um homem incorrigível. E que Deus nos guarde, amém? A palavra é: fuja de tudo aquilo que você tem consciência que não agrada ao Senhor. Eu tenho consciência que isso não agrada ao Senhor, então foge. Eu tenho consciência que falar isso não agrada ao Senhor, então não fale. Eu tenho consciência que pensar isso não agrada a Deus, então não pense. Eu tenho consciência que fazer isso ou aquilo não está no plano de Deus para quem teme a Deus. Então, eu não sou como os do mundo, eu quero ser como os de Cristo. Não faço isso, não quero. Até posso, mas não quero. Porque eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus hoje. Então, só para mostrar um pouco essa trajetória de Judas, que foi escolhido a dedo, mas não foi manipulado por Deus. Deus não escreveu a história de Judas, falando assim, esse aqui vai ser um traidor, esse aqui... Não, Jesus sabia o futuro,
falou, tá aqui um cara incorrigível. Tá aqui um cara incorrigível. Tá aqui alguém que eu vou pregar, que eu vou mostrar os sinais, que eu vou... E não vai se converter. Esse vai me trair. Tá aqui alguém que quando eu vou... Inclusive, Jesus já foi mais fundo. Já enfiou o homem como tesoureiro logo. Porque falou, já vou enfiar logo como tesoureiro. Porque é aqui que ele vai começar o trabalho de roubar dinheiro. Olha isso. Jesus pôs o homem lá no lugar certo. Roubava o tempo inteiro e vendeu Jesus. E morreu. E se suicidou. E como muitos, não teve vida longa. Morreu logo. E na desgraça. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que Deus nos ajude? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?